dizendo a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Levanta a sua mão, a Bíblia, para o céu e diga: Senhor Jesus. Mas abre a boca e fala com vontade. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu preciso ouvir a tua voz falar comigo. Ainda de pé, como estamos, um momento de oração, vamos pedir a Deus para falar conosco. Começa todos dando glória, 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 glória. Mas aumente a sua voz e ore com fé, dando glória, glória, glória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento nós estamos diante da tua presença, diante da tua palavra, palavra esta verdadeira, fiel, digna de toda a aceitação. Meu Deus, reconhecemos as nossas fragilidades, os nossos pecados, e todo este povo, esta multidão veio aqui não por minha causa, mas por amor e por causa da tua palavra e do teu evangelho. Que o Senhor utilize a minha vida como instrumento nesta noite, e que o nosso coração seja alimentado, a nossa alma saciada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podei vos assentar, e os que tiverem razões para bater palmas e dar glória a Deus, assim o faça, porque o nosso Deus merece. Batendo palma e dando glória a Deus, dando aleluia. Amados irmãos, nós nos encontramos aqui hoje neste culto doutrinário, neste culto de ensinamento, porque cremos, confiamos piamente que é a palavra do Senhor quem deve reger a nossa vida, é a palavra do Senhor quem deve nos conduzir, porque nós que somos cristãos recebemos este manual de prática, regra e fé, que é a Bíblia Sagrada. Então, Deus colocou no meu coração este texto de 2 Timóteo, capítulo 4, para tratar com os irmãos aqui hoje acerca de algumas questões doutrinárias, não da igreja instituição, mas da igreja invisível pela qual nós fazemos parte. Institucionalmente, nós estamos aqui nesta cidade representados pela Igreja Deus e Amor, mas nós, no campo espiritual, no mundo invisível, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quem aqui é corpo de Cristo? Levanta a mão e dê glória a Deus. Este texto, Paulo, ele está falando a Timóteo. Paulo, ele está perto de ser preso, ele está perto de ser cerceado da sua liberdade, e já está, sim, no fim do seu ministério. E ele vai dar uma missão, lição e exortação ao jovem Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, você precisa comprometer-se, você precisa agora prometer a mim que você não abrirá mão de pregar a palavra de Deus. Timóteo, você precisa aliançar-se agora. Paulo faz Timóteo prometer que ele pregaria tão somente a palavra. E nesta exortação que Paulo está dando a Timóteo, ele vai falar algo bastante interessante. Ele explica o porquê que ele está pedindo Timóteo para fazer esta promessa a ele. E ele vai dizer: chegará um tempo em que não mais resistirão ou não mais desejarão ouvir a sã doutrina,
Eles pregarão as palavras, comichões para os seus ouvidos, e andarão atrás de fábulas. Mestres falarão apenas aquilo que é agradável aos ouvidos. Mestres falarão apenas aquilo que justifica ou alimenta o seu próprio ego. E eu percebo, queridos irmãos, posso estar equivocado, mas acredito que muitos de vocês vão comungar da mesma opinião que eu. Eu percebo que nestes dias nós estamos vivendo exatamente este tempo que Paulo disse, em que as pessoas desejam ouvir tudo. Eles desejam ouvir que Deus vai dar carro, eles desejam ouvir que Deus vai dar casa, eles desejam ouvir que Deus vai prosperar, eles só não gostam e desejam ouvir a sã doutrina. Eles só não gostam de ouvir o que é de fato uma doutrina bíblica da palavra de Deus. E não precisa se incomodar. Talvez alguém já está incomodado e está dizendo: olha, o pastor hoje tirou o dia para falar sobre os usos e costumes. Eu até gosto dos nossos usos e costumes, devo confessar para vocês. Hoje eu não vou falar disso, trataremos disso nas próximas semanas. Mas nós precisamos fazer uma diferenciação do que é os nossos usos e costumes e o que é doutrina bíblica. Porque eu percebo que nós, cristãos pentecostais, boa parte de nós, tem essa dificuldade de entender o que é a doutrina bíblica e o que é os usos e costumes. Toda a igreja, assim como a nossa, temos um regimento interno. Este regimento, nós que aceitamos a ser membro dessa igreja, reconhecemos e eticamente nós seguimos esse regulamento porque fomos informados e aceitamos nos submeter a ele. Porém, nós precisamos aprender o que de fato é doutrina, o que de fato é os usos e costumes. Doutrina nada mais é do que o conjunto de ensinos cristãos que são universalmente aceitos, e estes ensinos são encontrados na Bíblia Sagrada. Esses ensinos não estão sujeitos à cultura, esses ensinos não estão sujeitos a nenhum costume local, nem denominacional. Então, subentendemos e podemos dizer que doutrina é todos os ensinamentos que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Então, quando a Bíblia está te ensinando alguma coisa, você pode dizer: eu pratico isso porque não é um costume, é uma doutrina bíblica. Eu vou exemplificar para você entender. Nós que somos cristãos, servimos a Deus, nós temos generosidade, nós temos compaixão e amamos o nosso próximo, porque a Bíblia nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, eu amo meu próximo e eu posso dizer: eu amo porque a Bíblia me ensinou que eu devo amar. Isto é uma doutrina bíblica. Os ensinamentos, quando eles partem da Bíblia, quando este ensinamento é ensinado pela palavra de Deus, é uma doutrina bíblica. Mas a teologia, ela vai fazer uma separação, uma classificação das doutrinas. Ela vai dizer que existe nessas doutrinas as verdades que são objetivas e as verdades que são relativas. O que seria isso, pastor? As verdades objetivas são aquelas que nós precisamos crer nelas e elas estão literalmente ligadas a um projeto de salvação que Deus fez a nós. É aquelas doutrinas que, se em algum momento nós procrastinarmos e não segui-la ou deixarmos de acreditar, elas podem influenciar diretamente na nossa salvação. Vou exemplificar. Uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não crê que nós seremos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, possivelmente esta pessoa está correndo o risco de comprometer a sua salvação. Então, na classificação doutrinária, teologicamente,
nós classificamos as doutrinas como verdades objetivas e verdades relativas. As verdades objetivas são verdades que influenciam diretamente na nossa salvação. Essa, se eu sou cristão, obrigatoriamente eu preciso segui-la. Se eu sou cristão, obrigatoriamente eu devo submeter a estas verdades objetivas. E as verdades relativas são aquelas verdades que são ensinamentos doutrinários bíblicos, mas ele é relativo, não influencia na minha salvação. Vou dizer, existe um grupo de pessoas que elas estudam muito, investem muito tempo em saber se o número 666 é a marca da besta. A Bíblia ensina-nos que haverá um sinal, ensina-nos que haverá uma marca. Então, existe essa doutrina bíblica, mas isso é relativo, não influencia na minha salvação. Se a marca vai ser o 666, se a marca vai ser um chip, não vai influenciar na minha vida, porque se eu estiver servindo a Deus, sendo fiel aos seus estatutos e à sua palavra, a trombeta tocará e o meu nome estará escrito no céu de glória. Quem pode dar glória a Deus por isso? Levanta a sua mão e dá glórias ao Senhor Jesus. Você pode se perguntar, pastor, por que é então que eu devo saber quais são as doutrinas e por que eu devo conhecer? Por que é importante? Primeiro, é importante para o cristão conhecer as doutrinas bíblicas, primeiro, para que ele não seja enganado, para que ele não seja levado por nenhum vento de doutrina. Perceba, meus irmãos, que nós sabemos que Deus é imutável. O nosso Deus, ele não muda. Quantos concordam que Deus não muda? Levanta a mão e dê glória a Deus. Algumas igrejas, perceba que constantemente nós vemos pessoas se desvinculando de um ministério e abrindo um próprio ministério. E eu não sei se você já parou para analisar esse fenômeno. Eu gosto muito de analisar isso. Nós vivemos isso com uma constância muito grande. Geralmente as pessoas que saem de uma igreja e fundam a sua própria igreja, muito raramente foi Deus que falou com ele. Primeiro, o que motiva essas pessoas a fazer isso, a gente sabe que é o dinheiro. Virou um comércio, não gostam de trabalhar, não recebem salário na instituição onde estão e decidem fundar um ministério para ele ficar falando o que está falando em nome de Deus. Esse é o primeiro fator que motiva as pessoas a abrir mais ministérios. O segundo fator que motiva as pessoas a saírem de uma instituição e montarem outra denominação é porque eles tiveram uma discordância teológica, eles tiveram uma divergência, eles entenderam que, olha, aqui não pode fazer isso, eu acho que posso, eu tenho um grupo que acredita nessa mesma linha de pensamento minha, eu vou para lá porque eu discordo dessa linha de pensamento. Algo que eu fico bastante pensativo é, uma vez que o nosso Deus é imutável, uma vez que o nosso Deus não muda, o que aconteceu? Que no passar do tempo, as pessoas que defendiam que outrora X questão já estava resolvida, era pecado, e agora o pensamento mudou e já não é mais pecado. O que acontece? Que o decorrer dos anos vão passando e antes esta mesma pessoa, esse mesmo indivíduo falava que tal prática condenava ao inferno, e agora este indivíduo saiu dessa instituição, foi para um outro local, abriu uma denominação pregando em nome de Deus e agora está dizendo que isso não é mais pecado. Eu entendo, é o que Paulo estava dizendo a Timóteo: chegará um tempo em que mestres, eles não pregarão mais a sã doutrina, eles não falarão mais o que contém as verdades bíblicas. E o que eles vão falar? Aquilo que agrada os ouvidos dos seus auditórios, aquilo que agrada os ouvidos dos seus ouvintes. É mais ou menos assim
assim: tem alguém com um dízimo alto, mas ele está em pecado, eu não vou pregar contra o pecado, esse dizimista pode ir embora. Mas nós precisamos atentarmos para o que as Sagradas Escrituras diz. O nosso Deus não mudou, pecado ainda continua sendo pecado, o que era errado ainda continua sendo errado, e nós precisamos ser livres, não pelo que o monetário vai nos fazer, não por aquilo que o nosso dinheiro pode nos proporcionar. Precisamos ser livres pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra que tem que libertar. É possível você perceber diversas pessoas, pregadores, e agora eu dirijo palavra aos pastores. Nós temos uma máxima incutida pelo inferno, incutida pelo diabo dentro da nossa igreja, dentro, não estou dizendo da instituição, de maneira geral, estou dizendo que o diabo colocou uma seta na cabeça dos nossos pregadores. Qual seta? Se você pregar duro, as pessoas vão embora e não voltam mais. Se você pregar a doutrina, as pessoas se afastarão e não vai ter culto cheio. Se você pregar de fato o que a Bíblia disse, as pessoas não vão participar das reuniões que você promover. Esta era a aliança que Paulo estava falando com Timóteo. Timóteo, mesmo que as pessoas não queiram te ouvir, mesmo que as pessoas não queiram te escutar, pregue a palavra. Mesmo que as pessoas achem ruim com você, pregue a palavra. Mesmo que você perca amigos, e na verdade quando você começa a pregar a palavra de fato como ela é, você perde amizades, você perde oportunidade de pregar em alguns altares. Mas nós que somos cristãos, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, precisamos entender: quem morreu na cruz por mim foi o Senhor, quem vai voltar para me buscar é o meu Deus, é com Ele que eu tenho que me aliançar. Eu não posso abrir mão da palavra, eu não posso abrir mão da verdade genuína de Cristo para as nossas vidas. Este tempo chegou, o tempo em que nós estamos nos alimentando apenas daquilo que os mestres estão dizendo. Nós chegamos neste tempo, nós aumentamos o nosso nível de iniquidade. Perceba que a humanidade está pecando a cada dia mais. A corrupção está em todos os ambientes, e o que mais me assusta é a igreja também está crescendo. Pera, se a igreja está crescendo e ela não está influenciando o mundo para a diminuição da corrupção, a igreja também se corrompeu. E o fator que faz a igreja se corromper é que nós, pregadores, nós, pastores, nos alinhamos àquilo que as pessoas querem ouvir. Nós falamos aquilo que as pessoas têm expectativa de escutar. Nós falamos muito pouco sobre pecado. Nós falamos muito pouco que as pessoas precisam tratar com seus pecados pessoais. Nós falamos muito pouco que as pessoas precisam abrir a boca e confessar o que estão fazendo de errado diante de Deus. E com isso nós estamos alimentando corações para caminhar a passos largos para o inferno. Nós estamos alimentando corações para não servir a Deus de verdade. O porquê que pastores estão morrendo e entrando em depressão? São membros, são igrejas que foram mal instruídos, não respeitam nada nem ninguém, não se submete a Deus nem a sua palavra. Aí o pastor que alimentou este cristão, esta ovelha, com um alimento apenas para satisfazer o seu ego, a sua alma, esta mesma ovelha agora está matando o pastor. Esta mesma ovelha agora está adoecendo o pastor. E como que resolve, pastor? Colocando palavra na mesa e dizendo: tem palavra de Deus para transformar a sua vida, tem palavra
coração. Você percebe que alguém ele está bem alimentado espiritualmente. Você percebe que alguém ele se submeteu à sã doutrina, não aos costumes. Estou dizendo a sã doutrina. Você percebe que ele está se submetendo quando é evidenciado nele o fruto do Espírito. Perceba, os nossos crentes hoje ficaram agressivos. Os nossos crentes hoje, eles discutem e armam barraco. É crente? Nunca foi. Os nossos crentes hoje, eles criam barreiras e obstáculos para fazer tudo. Os nossos crentes hoje, eles difamam, denigrem a imagem dos outros. Os nossos crentes hoje não têm paciência. Os nossos crentes hoje não têm respeito por absolutamente nada. Perceba que muitos de nós temos dificuldade para se assentar e ouvir 40 minutos, 1 hora de palavra. Geralmente nós temos dificuldade de ficar em um lugar e dizer: eu vim só para ouvir a Deus, eu vim só para receber a instrução do Senhor. Mas estas segundas-feiras, amados, são encontros que os céus estão marcando conosco. Nós nos submeteremos às verdades bíblicas e nós seremos livres pelo poder da palavra e do evangelho genuíno do nosso Deus. Nós não podemos alimentar os nossos auditórios. Nós não podemos alimentar as ovelhas que Deus confiou à nossa vida com aquilo que eles querem ouvir. Os mestres, falsos mestres, eles agora justificam seus pecados utilizando os textos bíblicos. Os falsos mestres justificam as suas falhas falando de algumas verdades bíblicas em um contexto isolado. Eu vou falar de um assunto bastante polêmico que você deve ter ouvido falar. Está circulando nas redes sociais um pastor famoso que agrediu a esposa, e eu vi muita gente saindo em defesa dele dizendo: mas será que Deus não perdoa? Perdoa, mas ele só agride a esposa porque está doente espiritualmente, porque ele ainda não se alimentou do verdadeiro evangelho, ainda não está com a doutrina, as verdades bíblicas de Deus dentro do seu coração. E não adianta jogarmos pedra nele. Da mesma forma, dele deve estar cheio por aí, praticando a mesma coisa. Aonde está o erro? Deixamos de pregar a sã doutrina, deixamos de falar da verdade de Deus, deixamos de falar do evangelho de Cristo. Mas levanta a mão direita para o céu. Eu ministro sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre os pastores. Está chegando um tempo em que Deus levantará uma geração de homens e mulheres de Deus que não terão problema em se posicionar, e eles dirão: isso é contra as leis de Deus, isso é pecado. Morrerei, mas defendendo que Jesus Cristo e a palavra dele é a única verdade que pode transformar e libertar o homem. Precisamos. Este é o tempo. Pergunte a você mesmo: você veio na igreja nos dias de campanha fazer o quê? Geralmente é buscar bênção, geralmente é buscar vitória, geralmente é pedir a Deus para abrir uma porta para você. Ele abre, mas ele morreu na cruz não foi para abrir porta. Ele morreu na cruz foi para te salvar do pecado que você vive. Só que isso a gente não está falando. Quando Pedro e João estavam entrando no templo, a autoridade de Deus estava tão sobremaneira sobre eles, que um homem assentado na porta do templo disse: olha, dá uma esmola para mim. Sabe o que Pedro disse? Não temos ouro,
temos prata, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda em nome do Senhor. Deus estava atuando de maneira tão extraordinária na vida daqueles homens. Eles estavam tão cheios, eles estavam assim tão fortificados por estar sendo alimentados pela instrução do mestre, pela instrução de Jesus, que eles não tinham dinheiro, mas eles tinham um poder para transformar o doente que estava perto deles. Hoje nós temos dinheiro, nós pregamos tanto sobre ouro, sobre prata, e Deus prospera mesmo. Nós não somos aqui profetas da miséria, não. Existe uma prosperidade bíblica, mas nós nos afastamos tanto do real propósito das Sagradas Escrituras, que envolvemos tanto com ouro e prata, e esquecemos de buscar verdadeiramente revestimento e poder do alto. Mas esta situação na nossa vida, eu profetizo que ela vai mudar, porque nós voltaremos ao evangelho simples, nós voltaremos à palavra, nós defenderemos a cruz e diremos que o maior propósito de Deus não é fazer que eu melhore de vida aqui, é salvar a minha alma do fogo do inferno, é salvar a minha alma da perdição. É isso que Ele tem para mim. Doutrina, ensinamentos que a Bíblia tem. Esses ensinamentos são universais. Qualquer costume que você tiver não pode alterar as doutrinas bíblicas. Qualquer costume que você tiver não pode ser maior que as doutrinas bíblicas. E posso ser sincero para vocês, nós que somos cristãos temos uma dívida muito grande com a sociedade. Nós deixamos de influenciar e aceitamos falar para todos tudo o que eles querem ouvir. Falar para a nossa família não a palavra de confronto, mas sim aquela palavra que massageia o coração e o ego. Pregamos para os nossos amigos não aquela palavra que confronta, mas a palavra que faz. Não, Jesus ama todo mundo, Jesus aceita todo mundo, aceita, mas você pode vir como está, mas não pode ficar como veio. Tem que haver mudança na tua vida. Pastor, mas ele chegou assim, tudo bem, você pode vir do jeito que você tiver, todo destruído, todo atrapalhado, mas quando chegar aqui, precisa ter uma mudança. E não adianta, quem promove mudança não sou eu, apresentando o regimento interno. Eu só preciso pregar a palavra, porque quando alguém muda pela minha argumentação, ele muda e fica dando trabalho, ele é insatisfeito com a mudança. Mas quando eu prego a palavra, irmão, o Espírito Santo entra e esta pessoa decide dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive na minha vida. Não ando mais segundo a minha carne, mas eu ando segundo a verdade de Cristo e direcionado pelo Espírito de Deus. Mas por que eu preciso ficar argumentando? Porque eu não quero pregar a palavra. Por que eu preciso ficar convencendo? Porque eu não quero pregar a palavra. Eu não quero apresentar as doutrinas bíblicas. Eu não quero apresentar a verdade de Deus. Eu quero apresentar a minha verdade. A doutrina precisa ser sadia. A doutrina, pastores, pregadores, que você vai ensinar lá na sua igreja, ou você que é cristão, que você vai falar no seu local de trabalho, tem que produzir no seu ouvinte o fruto do Espírito. A doutrina que você vai pregar, além de ser uma doutrina sadia, sã, tem que ser uma doutrina pura. Você não pode começar a pesquisar nos livros de filosofia e começar a adaptar a sua ideia no que a Bíblia diz. Não, tem que ser a Bíblia, só a palavra. Não precisa de mais nada, só a palavra resolve. Porque quem vai curar, quem vai transformar, quem vai libertar, quem vai restaurar, não é o seu conhecimento, é o poder da palavra, é o poder do Evangelho de Cristo que faz isso. Só a palavra. A doutrina que você vai ensinar não pode ser a doutrina do achismo, tem que ser uma doutrina bíblica.
A doutrina que você vai ensinar não pode ser uma doutrina apenas que você grita ela com seus lábios. Você tem que pregar essa doutrina, e quando alguém olhar para você, ele falar: não, ele vive exatamente o que ele está dizendo. Porque quando você decide viver, meu irmão, o que você está falando, você nem imagina o que o Espírito Santo é capaz de fazer através do seu testemunho. Oh, glória a Deus. Levanta as tuas mãos para os céus. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Você vai sair daqui, irmão, com uma força espiritual tão grande de combater o pecado, de combater o falso evangelho, que você vai começar a partir de hoje. O Espírito Santo, não se assuste se ele começar a abrir a tua boca dentro de casa para você falar pelos seus parentes. Deus vai locomover a tua vida, vai direcionar os seus lábios para libertar todos que estiverem à tua volta pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quem acredita e recebe isso, dá glória a Deus aí bem forte e aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós como igreja precisamos entender, nós como igreja precisamos estar atentos, nós como igreja precisamos analisar tudo à nossa volta, e tudo que for contrário às sagradas escrituras, eu preciso rejeitar. Todo ensinamento que mostrarem para você não está em conformidade com a palavra, rejeite, não aceite. Toda revelação que passarem para você não está em conformidade com a palavra, não precisa ter medo, irmão. Diga: isso é mentira, a palavra diz o contrário. Eu creio no que a Bíblia diz que pode, eu creio no que a Bíblia diz que eu sou, eu creio na palavra. Quantos creem na palavra? Levanta a sua mão. Quantos creem na palavra? Dá glória a Deus mais alto que você já deu. É só a palavra. A doutrina que vai ser ensinada é uma doutrina que precisa causar transformação. Caminho para o final dizendo para você: quando a verdadeira doutrina é aplicada, quando a verdadeira doutrina é apresentada, existe uma transformação instantânea na vida do indivíduo. Quer ver? Quem aqui que quando você chegou na igreja não precisou ninguém falar nada com você, o próprio Espírito Santo mudou a sua vida? Quem? Não precisa, irmão. Não precisa. Você já viu que no presídio o camarada entra lá, assassina, ele começa a ler a Bíblia, sai de lá pastor? Por que você acha que isso acontece? O camarada entra lá, vagabundo, e volta transformado. Por quê? Porque a Bíblia contém a instrução para mudar a história do homem. A Bíblia. E você pode perceber, as igrejas que dão mais problema, as igrejas que dão mais trabalho, é as igrejas aonde pouco se prega a palavra. É as igrejas onde pouco se confronta o indivíduo. É as igrejas que sempre tem evento, festividade sem nenhum propósito. Sempre tem um ajuntamento de gente. Palavras que massageiam o ego e alimenta a carne daquele auditório que está ali sendo enganado. E haverá, não muito depois desses dias, um acerto de contas. Qual, pastor? Jesus Cristo vai voltar. E nós que temos a responsabilidade de falar de Deus, nós que temos a responsabilidade de falar de Cristo, se não apresentarmos a verdadeira doutrina bíblica, se não apresentarmos o verdadeiro evangelho, iremos para o inferno com as pessoas que estão nos ouvindo. Mas Deus hoje está nos alertando: eu morri na cruz, não foi para você perecer, eu morri na cruz para você morar comigo no céu de glória. Abra mão de tudo,
não abra mão de obedecer e seguir a palavra de Deus. Só quem recebe esta palavra glorifica e exalta o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa noite. Mas adora Ele forte, dando glória. Fica de pé no seu lugar agora, oh aleluia. Fica de pé no seu lugar agora, oh glória a Deus. É possível que no nosso meio exista alguém, exista alguma pessoa que você realmente precisa ser mudado. É possível que exista no nosso meio alguém ou alguma pessoa que você precisa prostrar-se diante de Deus hoje e dizer: Senhor, transforma a minha vida, perdoa os meus pecados. E você precisa entender isso, irmão. A maior disciplina para você, a maior disciplina para a sua vida não é o tempo que você vai ficar de banco na igreja, não. Na verdade, sabe o que é disciplina para você? É quando você abre a boca, confessa o seu pecado, deixa o seu pecado, aí os céus vêm e diz: você vai alcançar misericórdia. Mas tem que ter diante de Deus, você precisa confessar e ser tratado por Deus. Neste momento eu quero que você feche os seus